Salve, salve galera, hashtag presida na box. Estamos aqui diretamente do canal 2111, começando mais um vídeo bacana para os senhores. Não estranhem, o local continua sendo o mesmo quarto, também conhecido como estúdio do 2111, só escolhemos uma posição diferente. Aqui é onde a gente usa para editar os vídeos, né? O computador que fica na minha casa, está aqui atrás de mim, e uma parte do cenário que eu criei para poder ficar em conjunto com o restante do espaço aqui dentro do quarto. Beleza? Como foi feito lá no nosso Instagram, quem não conhece nosso Instagram, @2111, segue lá, Sala vai colocar o card aqui embaixo para vocês. Fizemos uma enquete essa semana para escolha de conteúdo, já que estamos vivendo aí o problema do coronavírus e não temos como fazer os testes dos tênis. Então, soltei uma votação e o tema mais votado em primeiro lugar foi comparativo. Dentro do comparativo, eu peguei aí a maioria dos tênis que a galera sempre me pergunta, sempre tem curiosidade, sempre tem dúvida, sempre quer saber um suporte melhor de um, tração melhor do outro, amortecimento melhor de um, enfim, ranqueei, escolhi, né, ranqueei não, porque eu não ranqueei nenhum tênis, eu escolhi os mais ali iguais de preço e características e vamos fazer um comparativo aqui hoje e vamos soltar o vídeo para os senhores. Então vamos começar esse comparativo falando os modelos que eu escolhi aí para fazer esse vídeo para vocês. Eu vou falar do DM6, do Freak One, do Harden Volume 4, do Kyrie 6, do Paul George 4 e do Why Not 03. A maioria dos modelos, mesma faixa de preço, alguma pequena diferença, características algumas parecidas, outras diferentes. Como eu disse, eu não ranqueei por melhor ou pior, é um comparativo, certo, meus queridos? Como sempre, vamos fazer também o mesmo esquema do review. Eu vou começar pela parte de tração, fazendo aí um comparativo entre todos os modelos. Na parte de tração, nenhum deles, já deixo bem claro, nenhum deles é voltado extremamente para o uso outdoor. Outdoor o que é? Muita gente tem dúvida. É quadra aberta, quadra áspera. Não necessariamente uma quadra fechada, quer dizer que ela seja indoor. Uma quadra indoor seria uma quadra com piso de madeira, um piso mais liso, um piso não abrasivo que não vai gastar o seu tênis. Todos eles são melhor usados no uso indoor. Nenhum deles tem um estilo de sola muito voltado para a durabilidade. Então, se você procura algum desses modelos para usar no outdoor, eu não indico. Não dá para usar? Dá para usar. Se você revezar com outro modelo, você vai conseguir usar o tênis tranquilo, mas eu não indico porque eu acho que vai gastar muito rapidamente. Na parte falando indoor, usando o tênis numa quadra lisa, eu gostei muito da tração do DM6, do Kyrie, do Paul George, do Why Not, do Harden e do Freak. Eu não ranqueei, mas foram os que eu gostei mais na sequência. Lembrando que, é uma opinião própria minha, todos os critérios de escolha aqui em todos os quesitos que eu escolhi para falar dos modelos, beleza? Nenhum deles tem problema de tração, todos são muito bons, você não vai ter problema com nenhum deles, mas eu escolhi, na minha opinião, os que agarram melhor na minha escolha, no meu critério de avaliação. Fala um pouquinho sobre a parte de amortecimento da mesma maneira, comparando todos os modelos. Aqui eu fiz uma diferenciação mais interessante para ficar fácil de vocês entenderem. Então eu comecei pelo conforto em primeiro lugar. Para quem procura somente conforto, Paul George e DM6, na minha opinião, são os modelos mais confortáveis de todos aqui que eu coloquei nessa disputa, vamos dizer assim. Quem procura um conforto com uma pisada ainda não tão alta, mais próxima do solo, tem aí a opção do Paul George novamente, do Kyrie 6, do Dame também novamente, do Why Not e do Harden. Seriam os modelos aí não tão altos que ainda trazem um conforto bem interessante com uma pisada relativamente próxima do solo. Agora, se você não procura conforto, procura uma pisada mais seca, mais próxima do solo, vai de Freak One. Com certeza, entre todos eles, é o que propõe aí menos conforto, mas uma pisada mais próxima e mais justa com o solo. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de materiais aqui agora. Como eu fiz na parte de amortecimento, também ranqueei algumas características para ficar mais fácil de vocês entenderem como eu fiz para escolher os tênis aqui na parte de materiais. Pensando também na parte de conforto dentro de materiais, todos eles são confortáveis, mas escolhendo aí os que eu achei mais confortáveis, eu começaria com o Paul George, Kyrie 6, Why Not, Harden, Dame e Freak. Para mim, de todos, o Freak é o mais simples, com a forração interna. Quando penso em conforto em materiais, pense justamente em forração interna, o encaixe do tênis dentro do pé, pegar no calcanhar, enfim, esse tipo de coisa. Eu achei o Freak o mais simples de todos os outros com um conforto bem interessante e um encaixe bem legal quando você coloca seu pé dentro do tênis. Quem precisar de um tênis mais largo, tem o pé mais largo, muita gente sempre pergunta isso pra mim também, talvez Dame e Why Not sejam melhores opções. Embora eu tenha escolhido na parte de conforto
basicamente todos eles numa sequência, quem tem o pé mais largo pode optar por Dame ou Why Not, que eu acho que vai se dar melhor. Pensando na funcionalidade dentro da parte de materiais, o que eu coloquei em funcionalidade? Eu pensei na amarração, no encaixe do tênis no seu pé de uma maneira geral e a flexibilidade no movimento, né? Pensando nesse sentido, o Freak, na minha opinião, é o que tem aí os 3 quesitos de uma maneira bem interessante. Ele é bem fácil de amarrar, ele tem um encaixe muito interessante e é muito flexível, é muito tranquilo para a movimentação. Volto a dizer, não que todos não sejam, mas como se trata de um comparativo, né? Eu estou separando por características para ficar mais fácil. Eu tenho certeza que alguém vai perguntar isso. Falando um pouquinho do Why Not, eu escolhi ele principalmente pelo encaixe e amarração. Achei que são 2 características bem interessantes dentro de materiais falando dele. O Paul George 3, ele tem os 3 motivos, né? Ele teria flexibilidade, amarração e o encaixe, só que ele traz um ponto que pode ser negativo ou pode ser positivo. Quem tem o pé mais largo não vai se adequar com o Paul George. Ele é mais fechado e você pode ter um pouquinho de problema. Quem tem o pé mais estreito, como eu, vai gostar muito do encaixe do Paul George. Então fica aí, ele carrega as 3 características que eu escolhi, porém o pé mais largo não vai se adaptar tão bem com o Paul George. O Kyrie 3, a mesma coisa. Se adapta muito bem nas 3 características que eu ranqueei aqui dentro da parte de materiais, só que quem tem o pé mais largo, né, ouvi muita gente dizer isso já, pode não se acostumar, ele é um pouquinho mais estreito. Quem tem o pé normal, ou o pé mais estreito, nem é o meu caso, não deve ter nenhum problema nesse sentido. O Dame e o Harden carregam também a mesma característica que o Paul George e que o Kyrie, só que ao contrário, eles têm um encaixe bom, a flexibilidade boa, só que sobra um pouco de espaço dentro do tênis, eles têm as formas um pouco maiores. Pés mais largos podem aí optar dentro da parte de materiais, né? Vai ter amarração, vai ter o encaixe, vai ter a flexibilidade, só que o Dame e o Harden eu senti com um pouco mais de espaço dentro do pé. Eu não gosto muito de falar, pegue um número menor, porque eu acho que é muito arriscado. De repente, você pega um número menor e seu pé tem o peito e o pé mais alto, e aí não é a parte do peito e o pé que aperta, então vai sobrar muito espaço. Então, tipo, eu não gosto muito de falar isso, porque cada pé é de uma forma, e cada pé sobra ou falta espaço em um determinado lugar, certo? Mas, por exemplo, o Harden eu peguei emprestado, um amigo emprestou, não saiu review, mas vai sair o review, vocês podem esperar. Ele é 41 e ficou certinho no meu pé. O Dame, eu já peguei o 42, ficou um pouco mais espaçoso na ponta do pé, como eu disse no review. Então, meus queridos, vocês se atentem para essas características, principalmente dentro da parte de materiais, que é o que a gente está falando aqui agora, certo? Todos eles carregam a maioria das características, mas cada um com a sua diferença. E eu fiz questão de explicar cada uma delas para que não fique nenhuma dúvida aqui na parte de materiais. Falando um pouquinho na parte de forma e suporte. Aqui eu separei as 2 características, né? Coloquei forma e depois eu vou falar de suporte. Na parte de forma, logicamente, eu vou falar aí separando 3 características dentro de forma. Quem procura uma forma neutra, vamos dizer assim, que tanto pés largos quanto pés mais finos ou normais vão ter um encaixe normal no tênis sem necessidade de maior ou menor, ou apertar ou não. Eu acredito que para quem procura uma forma mais normal, mais simples, vamos dizer assim, para todos os estilos de pés, entre aspas, eu acho que o Freak e o Why Not vão ser os 2 modelos que vão se encaixar melhor. Eles são um tênis aí já com um tempo de uso pelo pessoal, eu acompanho bastante, eu leio bastante coisa. E até aqui na minha cidade, quem tem os modelos já disse que o Freak e o Why Not são bem tranquilos, você consegue ter um pé mais largo que ele vai ficar bom, você consegue ter um pé normal, vai ficar normal, e você consegue ter um pé mais estreito, como é o meu caso, e também vai ficar normal, vai ficar tranquilo, você não vai ter o tênis apertando nem pegando em parte nenhuma. Quem procura um modelo mais justo, aí eu já diria assim, quem tem um pé normal ou fino, eu acredito que Paul George e Kyrie vão ser melhores opções. Não indico para pés mais largos, nenhum dos 2 modelos. São modelos um pouco mais apertados, embora eu já tenha visto na inbox gente que veio conversar comigo e falou que o Kyrie ficou tranquilo, a pessoa tem o pé mais largo. Por isso que eu não gosto muito de indicar, como eu disse anteriormente, um número a mais ou um número a menos, mas vamos pela maioria, certo? Então Paul George e Kyrie para quem tem um pé normal ou um pouco mais estreito. Agora a galera do pé mais largo, que sempre tem muita dúvida, em todos esses modelos que eu escolhi, Harden e Dame, com certeza são modelos aí que você pode escolher o seu número, quem tem o pé um pouco mais largo, que vai ter uma folga bem tranquila. Você vai conseguir calçar o pé bem sossegado. Só fazendo um adendo no Harden, ele tem na parte do peito do pé alta uma parte elástica, uma cinta elástica que vai de um lado para o outro. Eu vi relato de gente que tem o peito e o pé um pouco mais alto, mesmo ele tendo espaço sobrando na ponta do pé,
que incomodou um pouquinho, apertou um pouquinho o pé, mas ainda assim acredito que pés mais largos ainda vão encontrar uma certa facilidade nesses dois modelos da Adidas sem sentir nenhum desconforto. Entrando agora na parte propriamente dita de suporte, passando pela forma, né? Eu vou falar o suporte, já vou dar um adendo aqui antes de começar a falar do suporte. Muita gente pensa que suporte seria proteção, tênis que protege mais o tornozelo, e eu já expliquei várias vezes que suporte não é propriamente dito isso, não quer dizer que um tênis de cano alto protege mais que um tênis de cano baixo. Suporte, ele engloba a base, ele engloba a tração, ele engloba o encaixe do tênis no pé, a forma do tênis como ele fica no pé, tudo isso trabalha na parte de suporte. Então não necessariamente o cano mais alto ou o cano mais baixo, certo? Vai garantir uma maior proteção. Quem quiser um vídeo mais específico sobre isso, eu até soltei na votação lá no Instagram, deixa aqui embaixo que a gente vai fazer esse vídeo também, deve ser um dos próximos aí que a gente vai soltar aqui no canal. Mas entrando na parte de suporte, eu vou entrar no suporte falando da base dos tênis. Todos os escolhidos têm uma base muito boa, você não vai ter problema com nenhum deles. Nenhum deles eu senti uma base muito fina, muito estreita, e você não vai ter muito problema nesse sentido. O único problema que você pode ter nesse sentido seria o Harden e o Dame, que tem um espaço sobrando na ponta do pé, e você pode sentir aí um pouco de espaço extra. Quem não gosta muito desse tipo de coisa, vai se atentar para isso. Como no restante do vídeo todo eu disse sobre o Harden e sobre o Dame, que tem esse espaço extra sobrando. Mas de maneira geral, a base de todos os tênis é realmente muito boa e você não vai ter problema nesse sentido. Falando um pouquinho sobre contenção, o que eu coloquei dentro de contenção? Eu coloquei o encaixe, a mobilidade e a segurança que o tênis entrega dentro da parte de suporte. Nesse quesito, eu colocaria Freak, Kyrie e Why Not como sendo os três modelos aí que eu achei com uma melhor segurança de imediato quando eu pude testar os modelos. O Freak, por ter uma base muito grande, ser baixinho, ter uma amarração muito justa, um encaixe muito certinho no pé. O Kyrie pelo mesmo motivo, lembrando que ele é estreito, então os pés largos podem não concordar comigo. E o Why Not por ter aí, como eu disse anteriormente também, um encaixe mais neutro para todos os tipos de pé, por assim dizer, certo? O Harden e o Dame são maiores, então a contenção do pé, como eu também já acabei de dizer, pode ficar um pouquinho debilitada. Você pode sentir o pé escorregar um pouquinho dentro do tênis, esse tipo de coisa. Além da parte do Dame, como eu disse no review, quem tiver dúvida dá uma olhada lá, o calcanhar dele ficou um pouquinho mais alto e eles colocaram um pouco mais de espuma. E eu não sei se só pela espuma ou pelos materiais que colocaram no tênis, eu senti um pouco de perca de controle, vamos dizer assim, na parte de suporte do Dame 6, certo? Mas ele encaixa bem na parte de contenção, na parte de mobilidade, na parte de segurança, vamos dizer, que ele deixou um pouquinho a desejar, pelo menos no meu modo de vista. O Paul George também, ele traz aí todas essas características, principalmente o encaixe e a mobilidade, mas a segurança dele, eu senti alguns movimentos laterais, também disse isso no review, quem tiver dúvida dá uma olhada lá. Eu disse no review que eu senti ele escapando um pouquinho, dependendo do movimento lateral, dependendo do estilo de jogo, dependendo da velocidade. Foi uma característica que me atrapalhou um pouquinho na parte de suporte, me deixou um pouquinho cabreiro aí do Paul George, certo? Mas de uma maneira geral, volto a repetir, todos eles têm um suporte muito legal. Nenhum deles tem um suporte que vá te deixar na mão ou que vá atrapalhar o seu jogo. Expliquei separadamente cada característica dentro de suporte de cada um deles para que também não fique nenhuma dúvida para os senhores. É uma coisa que muita gente sempre tem dúvida e me pergunta. A última característica dentro de suporte seria a tornozeleira, seria a proteção extra. Aí sim, dá para se dizer como sendo uma proteção realmente. Todos eles eu pude usar com a tornozeleira, todos eles realmente funcionou muito bem. Um adendo aí para o Paul George, que é mais estreito, ela ficou bem apertadinha no meu pé, mas sem problemas, mesmo assim consegui usar. Na maioria deles não tive problema com a parte de suporte, junto com a tornozeleira, uma proteção extra muito boa. A grande maioria dos modelos trabalhou muito bem com a tornozeleira e ficou realmente melhor ainda a proteção extra que ela oferece. Beleza, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz questão de fazer o vídeo de uma maneira diferente. Eu fiz uma questão de separar algumas características dentro de cada tênis aí para ficar mais interessante para vocês entenderem como eu fiz, o critério que eu usei para separar e para explicar cada característica de cada modelo escolhido, certo? Espero que vocês tenham gostado. Esse é um dos vídeos que nós vamos soltar aqui nesse período coronavírus, vamos dizer assim. Vamos soltar mais vídeos nesse sentido. Quem quiser dar sugestão, quem não conhece nosso Instagram, segue lá, @2111. Lá tem bastante coisa legal também, você pode deixar sua sugestão lá pra gente inbox. Beleza? Um abraço, meus queridos. Tamo junto. Valeu!